Fala, nação! Uma ótima terça-feira para você. Hoje a gente está aqui num treino do Mengão. Treino ao vivo, treino aberto, Brunão. E, cara, que legal a gente ter a oportunidade, depois de uma vitória no Clássico contra o Fluminense, da forma que foi, jogando muito bem. E também dia de homenagem para o Pedro, porque ele merece demais. Bom dia para você, irmão. Como é que tá? Tudo bem? Bom dia, Lajo, Dalfovo. Bom dia para toda a nação rubro-negra. Para a galera que não é do Rio de Janeiro, né? Que a gente sabe que a torcida do Flamengo é no Brasil, no mundo inteiro. Hoje tá um sol daqueles, né? Irmão, tá torando. Tá um sol daqueles. Eu já tô suando e eu não tô nem treinando. Já tô suando aqui, mas vale muito a pena, né, Lajo? Porque não é todo dia que a gente tem acesso ao treino ao vivo, aberto e, ó, por 30 minutos, né, Lajo? Exatamente. A previsão, treino aberto 30 minutos. Geralmente a gente está acostumado a ver o aquecimento. Exato, uns E 10, a gente 15 sempre minutos. respeita, obviamente, o direcionamento da comissão técnica, ainda mais sabendo que são dias importantes de preparação. Quinta-feira tem jogo de Libertadores no Maracanã, um reencontro da nação com uma noite de Copa. A gente está ansioso demais e a gente vai ter o privilégio aqui de poder acompanhar agora o treino do Mengão. Como a gente falou, os jogadores já estão todos indo ali para o trabalho de ativação, já fizeram um trabalho inicialmente na academia por aqui, apresentação 9 horas, por volta de 9h30 iniciaram os trabalhos na academia, que fica aqui ao lado, o CT espetacular como sempre. E aqui, cara, você estava falando do calor, geralmente é uma área mais fresca, mais arejada do Rio de Janeiro, Vargem Grande, muito arborizada, mas hoje realmente o sol veio torando. Eu dei uma olhada aqui, Brunão, 25 graus, mas, irmão, pode botar A sensação térmica é mais, é tá para bravo. 30. Tá Quando o jogador está mais do que acostumado com essas condições, a gente sabe que isso faz parte do trabalho do profissional que está ali preparado para jogar em altíssimo nível. Os jogadores estão muito preparados e a gente vai poder acompanhar aqui, cara, que privilégio, o Pedro recebendo em seguida. Teremos uma outra live para explicar para a galera, né, hoje ainda, para ter um pouco do Pedro falando também, recebendo, né, uma placa. É o maior artilheiro do Flamengo no século, sexto maior da história do Clube de Regatas do Flamengo. Ele é muito ídolo e que bom que ele está vivendo esse momento especial agora com o Leonardo Jardim. É bom demais. Ele já tinha igualado o Gabigol, mas depois desse jogo contra o Fluminense, em que ele fez 2 golaços, né? Primeiro aquele golaço de muito longe, sendo muito inteligente, né? Viu que o Fábio estava fora do gol, foi muito rápido no pensamento. E ó, até um bastidor aqui, né? Eu estava do lado do Lázaro na hora da transmissão, o Lázaro ficou arrepiado. Fiquei, cara, fiquei foi mesmo, realmente... assim. E eu tô lembrando que a última vez né? que eu fiquei arrepiado num lance assim, e foi recente até, tava ali atrás do gol, naquela bicicleta do Arrascaeta contra o Corinthians. Foi contra o Corinthians, não foi, né? Que ele dá a bicicleta lá na arena do Corinthians, a bola acaba não entrando e realmente eu fiquei ali de perto vendo aquele lance espetacular. São lances como esse que fazem a gente sentir ainda mais prazer de estar trabalhando, de estar tendo o privilégio de acompanhar de perto esses ídolos, craques, né? Diferentes demais. Né? É muito diferente. O Pedro realmente é impressionante. Ele fez depois ainda aquele golaço de peito numa jogadaça, né? Lançamento do Léo Ortiz, o cruzamento de 3 dedos do Samuel Lino e o Pedro fazendo mais um gol de peito, né? Ele deve ser o melhor jogador do mundo, da história, eu acho em fazer gol de peito. Muito inviável. A gente não tem esses números. A gente sabe que ele tem 7 gols pelo Flamengo de peito, só de peito, né? Inclusive ele confessou uma resenha com o auxiliar do Leonardo Jardim, né? Falando que uma vez no treino ele fez um lance desse de peito e o cara veio brincar com ele, tipo, meio que talvez exigindo até uma certa eficiência, assim, maior, um lance mais convencional, né? E o goleiro pegou, ele não falou quem foi o goleiro do treino, mas ele falou, cara, eu tô acostumado com isso, até brincou que ele tô acostumado. Tipo assim, eu tenho recurso para fazer isso, você vai ver na hora certa. E ele viu. E tanto que ele foi comemorar com o auxiliar, né? Ele foi no banco para comemorar, apontar, aquela resenha de futebol que é sempre muito boa. E o Pedro é um cara muito legal também, de grupo, é um cara muito carismático, conversa com todo mundo, está sempre de alto astral e agora está vivendo um momento mais do que especial. E nesse momento está ali, junto com o grupo, conversando com todo mundo. Estou conversando com todo mundo ali, inclusive com já o Leonardo Jardim, está por ali. E, cara, como eu falei, quinta-feira tem Libertadores, jogo importantíssimo. E, mais uma vez, a gente até agradece, né, o departamento de futebol por ter aberto esse espaço, né? É legal demais a gente poder, numa semana tão importante, estar acompanhando os preparativos finais para o jogo. Sem dúvida. Já quinta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã. Vai ser a estreia do Flamengo no Maracanã nessa Libertadores. Estreou com 2-0 contra o Cusco na altitude, uma partidaça, né, do time. E sobre a homenagem também do Pedro, né? 163 gols já com o manto sagrado. Ele é o 6º maior artilheiro da história do Flamengo. Está atrás apenas de um tal de Romário, que é o 5º colocado. Ele tem pouco mais de 200 gols, o Romário, né? O Romário tem 204 gols, ou seja, 41 gols. 41 gols. E a gente estava comentando na transmissão, desculpa, Bruno. Claro. Quando o Pedro vai bater essa marca, exatamente, né? Essa que é a grande questão. Esse ano a gente sabe que é inviável, porque geralmente o jogador como o Pedro, que já é uma média altíssima, chega ali na casa dos 30, 40 gols, né? Então precisa fazer mais 40, então para esse ano é complicado, mas considerando que o Pedro, primeiro, é jovem, segundo, é jogador do Flamengo, tem contrato longo, não deve sair tão cedo do Flamengo,
a expectativa é quando ele vai passar os próximos, né? Porque logo depois do Romário, você já tem ali o Doval, que é um ídolo do Flamengo, Sim. que tem só 3 gols a mais que o Romário, ou seja, ele passando o Romário, ele já está muito perto de passar também o Doval e se tornar o 4º maior artilheiro. Depois, o Henrique Frade, que é o 3º maior artilheiro, tem, nesse momento, 51 gols a mais do que o Pedro. Ou seja, assim que ele passar Também o Romário, tá perto, né? vai ficar perto, vai ficar Convenhamos. 10 gols. Vai ficar 10 gols. E aí depois, um pouco mais distante, o Dida, o Pirídio ainda, e depois o Dida, e aí o nosso... Aí Aí não vai dar. né? Aí não dá. É até bom que seja o Zico ali, né, para Aí se não tem manter como. como artilheiro da história do clube, né, e aí tá a altura realmente do tamanho do nosso galinho de Quintino. Agora os jogadores terminaram ali o trabalho não, né, primeiro Aquela com as concentração, palavras, né? a concentração, né, já falando sobre o adversário, obviamente, né, já tem o vídeo passado em relação ao Milionário, os analistas já trabalham antes mesmo da última partida, né, antes do jogo contra o Fluminense, já tinha analista de desempenho, obviamente, observando os jogos do Medellín, falei Claro. Milionários, né? Desculpa. Milionários a gente jogou em 2023, se eu não me engano. Medellín, Independiente Medellín, uma equipe tradicional da Colômbia que não vive um bom momento, não vence há 3 jogos. Vai chegar por esse jogo no Rio de Janeiro vindo de uma derrota para o Atlético Nacional por 3-2 no campeonato local, dentro de casa. Tem bons jogadores. Empatou mas... na estreia contra o Estudiantes. Exatamente, empatou na estreia. Em casa. Mas o Flamengo, se vencer esse jogo, abre obrigatoriamente 5 pontos do 3º colocado. Isso Ou é seja, excelente. a gente já dá um passo muito grande para se classificar, inclusive, na primeira colocação, que é o que a gente não conseguiu nos últimos anos e é fundamental essa Exato. temporada. A última vez que a gente teve uma fase de grupos bem tranquila até foi em 2022, né? Que foi um ano bem tranquilo, que o Flamengo termina campeão de forma invicta, né? Foi a melhor campanha da história da Libertadores, geral, não só do Flamengo, mas Sim. geral. Um empate, todos os outros jogos foram vitórias. Com o Paulo Souza, Com né? o Paulo Souza na fase de grupos e depois com o Dorival Júnior vencendo todos os jogos do mata-mata. E agora o Flamengo querendo fazer Vamos também. sair da câmera aqui Vamos sair aqui. Bruno, pra gente dar Desculpa, eu destaque. saí do nada, mas é porque... É os grandes protagonistas, Exato, né? A os galera jogadores. já cansou da nossa cara, Bruno. A verdade Exatamente, é os jogadores estão na tela, os jogadores já estão ali fazendo o trabalho, né, inicial, aquele aquecimento, mas então o Flamengo querendo ter uma fase de grupos um pouco mais tranquila. A gente sabe, né, ano passado foi ali até o último lance, né, o Laje, foi até o último lance naquela partida contra o Deportivo Táchira, a vitória de 1-0 emocionante, mas o que importa é que o Flamengo passou e depois foi campeão. Mas esse ano a gente queria uma fase mais tranquila, vencemos essa primeira rodada, o empate no outro jogo entre Estudiantes e o Independiente Medellín foi um bom resultado para o Flamengo, pensando nessa Ótimo, questão. com certeza. Agora, tem esse jogo em casa, depois talvez o jogo mais difícil, na teoria, né? Sempre na teoria, que é o Estudiantes na Argentina. E aí depois o Flamengo vai ter 2 jogos ainda em casa, na segunda fase, né? Exatamente. No retorno. Esse jogo com o Estudiantes realmente vai ser difícil, encardido. Tive lá na última temporada, sei que a atmosfera do estádio é realmente algo que pode intimidar, mas a gente sabe que é um grupo cascudo, está mais do que acostumado com jogos desse estofo em Libertadores, e a gente confia muito que a gente esse ano vai conseguir classificar de uma forma um pouco mais tranquila. A gente sabe que no mata-mata é outro torneio, é outra competição, mas é importante demais a gente largar na frente e decidir, obviamente, diante da nação nos jogos eliminatórios. Exato. A gente está vendo aqui o Arrasca com o Varela, né? O Arrasca platinado, o Arrasca E o que Varela também. esteve ruivo na semana passada e no mesmo dia pintou o cabelo de platinado, viajou para Cusco assim, foi bem, fez gol, entrou no finalzinho, foi importante. Né, um dos jogadores mais vitoriosos da nossa história, lá do Bruno Henrique, 18 títulos, e está ali com um amigo inseparável, Varela, inclusive amigo do Truco Uruguai. Estão sempre juntos por ali, Brunão. O truco uruguaio é... Você sabe essa jogar o roda, Truco né? Uruguai? O Uruguai não sei, o E o paulista e brasileiro? o mineiro aí eu dou aula, mas tudo bem. Tem 2 trucos, é verdade. Exato. Eu não sou muito do baralho, não confesso, mas eu fico acompanhando os caras ali. Com a saída do Vinha, é o Rossi quem faz a dupla com o Nico de la Cruz ali no truco, e é legal demais acompanhar a zoação entre eles também, estão sempre juntos. O truco é muito legal. Exatamente. Quem não sabe jogar, eu já tentei entender, aprenda. mas não desisti rapidinho, cara. Depois eu te ensino lá. Mas ó, só para passar a informação certinha dos artilheiros do Flamengo, né? O Pedro é o 6º maior artilheiro com 163 gols. Na sequência, o Romário com 204. Aí depois eu falei que era o Henrique Frade, mas é o Pirídio, aí sim, com 209, 5 a mais do que o Romário. Depois, aí sim, o Henrique Frade com 214. Ou seja, assim que ele chegar no Romário, que tem 204, ele vai estar a 10 gols do 3º maior artilheiro, que é o Henrique Frade. Tá perto, tá Depois perto. o segundo é o Dida, já em uma distância um pouquinho maior, com 253, mas que também é alcançável. E aí tem o Zico na primeira colocação, que aí sim
é um sonho um pouco mais distante, bem mais distante, que o Zico simplesmente, Lajo, 508 gols com o manto sagrado. Não, isso é incrível, né, cara? O Zico realmente está em outro patamar, né? Realmente não está nesse nível dos mortais, dá pra gente colocar assim. Nós já vou chamando pra galera compartilhar o link, né? Porque é terça-feira, 10h13, e, pô, tem gente chegando no trabalho, tem gente na condução, na escola, tem na gente faculdade, acordando. Tem gente acordando, tem gente que tá dormindo. Acorda essa galera, meu irmão. Exato. Chega junto, compartilha esse link para você curtir, acompanhar com a gente, engajar também, né? Ativa o sininho. A gente está pertíssimo também de alcançar a marca de 8 milhões de inscritos. Então, além de deixar o like, se inscreva também na Flamengo TV. Isso é muito importante, fundamental para a gente continuar crescendo, fazendo esse trabalho aqui. Hoje, podendo ter o privilégio de mostrar cerca de 30 minutos da atividade aí, você está vendo com várias câmeras. A gente viu agora há pouco o Léo Rodrigues, nosso câmera também passando por ali para mostrar de pertinho os jogadores que estão no campo 3 do CT Jorge Gelau, o Ninho do Urubu. Que não agora... é Léo Pereira e não é Léo Ortiz, mas é craque também, né? Sim, com certeza. O Léo Rodrigues é craque e é zagueiro também, tá? Olha. Zagueiro. Não tem tanta qualidade na saída de bola, mas sabe bater quando tem que fazer o serviço. Nem na saída de como bola, nem marcando. Zagueiro. Exatamente. Ó, a gente está acompanhando agora, vocês estão vendo imagens provavelmente dele, né? De pertinho ali, já de dentro do campo, o Gonzalo Plata, o Alexandro também está ali. O Alexandro que voltou no último jogo, teve a infelicidade no lance do gol do Fluminense, mas é um jogador que a gente estava até comentando aqui, é raríssimo ver ele errar. Teve muito do cansaço também, questão do ritmo de jogo, mas é um jogador importantíssimo para o grupo, é um líder nato. Ele foi uma infelicidade, né? Mais do que tudo, é um lance que foi realmente uma infelicidade. Acontece, mas, cara, o Alexandro, eu gosto de chamar dele que é Alexandro Seguro, né? Porque é muito raro ele ter uma atuação abaixo, assim, uma atuação ruim. Quantas vezes o Alexandro está no Flamengo desde o meio de 2024? Quantas atuações que você virou e falou, caraca, hoje o Alexandro foi mal? Teve. Não tem, cara, não tem. É realmente impressionante, é um jogador que já está na história do Flamengo. Com certeza, né, cara? Um dos grandes laterais da história do Flamengo. Fazendo gol em final de Copa do Brasil. Fazendo gol em semifinal de Copa do Brasil. Semifinal, perdão, contra o Corinthians, tem razão. Não, e sendo muito importante em vários jogos. Na estreia dele, né? Foi na estreia do Felipe Luiz, né? Estreia do Felipe Luiz, estreia de um ex-lateral esquerdo. E o lateral esquerdo faz o gol da vitória e que acabou sendo o gol da classificação, né? Porque o jogo de volta foi 0x0, ou seja, foi 1x0 no agregado. Gol do Alexandro, que é um jogador que está na história do Flamengo, sem dúvidas, e que tem tudo para disputar a Copa do Mundo esse ano também pela seleção. E só passando aqui, lá, nesse momento temos 1.300 likes. Dá para aumentar bem, né, cara? Dá. Porra, vamos rapaziada. tentar chegar a 2.000 likes. Pra nós aí, ó. E sabe qual é a questão, Laje? Que as pessoas acham que a gente está pedindo like pra gente, mas não é isso. É porque quando você dá o like, você aumenta o engajamento do vídeo. Sim. Isso faz com que ele chegue para mais e mais pessoas. Consequentemente, você está alertando a rubro-negros ao redor do Brasil e do mundo que nesse momento eles podem acompanhar ao vivo e com imagens o treino do Flamengo. Treino aberto para toda a torcida, toda a nação poder acompanhar. Lembrando que daqui a 2 dias tem jogo de Libertadores no Maracanã, Flamengo Independente Medellín. Então vamos deixar aquele like para aumentar o engajamento e também dar aquela fortalecida na Flamengo TV, né, Laje? Com certeza. E a galera entra no YouTube ali, na página inicial, e já vê o Flamengo em destaque ali, a Flamengo TV em destaque. E se você deixa o like, obviamente, isso ajuda muito. Ó, o Paquetá ali na resenha com o Pedro também, inseparáveis, se conhece desde criança no futsal ainda do Flamengo. Depois os caminhos colocaram ele em lados não opostos, porque eles não chegaram a jogar contra, propriamente dito, mas distantes, e aí depois retornam no clube do coração, fazendo história juntos, estão sempre na resenha ali. Jogaram Copa juntos também, né? Jogaram Copa juntos em 22 e, cara, que legal poder ver os dois aqui no Flamengo, é um privilégio. O Pedro, o artilheiro do time na temporada, e o vice-artilheiro é o Paquetá, logo atrás com 5 gols. O Pedro tem 11, né? Chegou a 11 no último jogo fazendo mais 2, e o Paquetá logo ali atrás. E ele falou com a gente na Flamengo TV após o jogo ali com o Emerson e com o Atirson no campo: eu quero estar ajudando de alguma forma, nem sempre vai ser com gol, até porque o Paquetá é um jogador importantíssimo naquela construção inicial também, né? Ele é um jogador que está em todos os lados do campo, preenche também o meio de uma forma muito eficiente, sempre tocando rápido, sempre sendo objetivo, e geralmente também é o cara da pré-assistência, né? Que é algo essencial. Paquetá realmente, cara, é um privilégio poder ver ele cada vez mais entrosado com essa tropa, cara. Dentro e fora de campo também. Que dupla, né? Tá sem qualidade essa dupla aí. E o Paquetá realmente é impressionante porque ele é um jogador que tem gol, como você falou, é o vice-artilheiro do Flamengo na temporada, já tem 5 gols. O último foi aquele golaço contra o Santos de fora da área. Mas ele é muito mais do que isso, né? Você pega os últimos 2 jogos do Flamengo, o Paquetá não fez gol e nem deu assistência. Mas ele foi nos 2 jogos, tanto contra o Cusco na altitude, como contra o Fluminense. Cara, ele jogou demais. Talvez, assim,
um dos dois melhores em campo, tá? Podendo argumentar que ele foi o melhor em campo nas partidas, mas ele foi pelo menos um dos 3 melhores, um dos destaques. Quantidade de likes certinho, porque nesse momento o meu sinal não tá dos mais fortes daqui, Laje, porque muita gente aqui no Rio, hoje a imprensa tá por aqui. Estamos a conferir, estamos aqui a conferir, vendo mas daqui a pouco para trazer a melhor qualidade para vocês o quanto antes, pessoal. Mas sobre o ambiente leve do Flamengo, sobre esse ambiente leve, o momento do Flamengo diz muito sobre isso, né? São 6 vitórias do Léo Jardim, 2 empates e apenas 1 derrota. Ou seja, que começo impressionante do Léo Jardim, que já começou sendo campeão carioca em um desses empates, mas 6 vitórias, 2 empates, apenas 1 derrota. Vem de 3 vitórias seguidas, vitórias importantes, vitória em clássico, vitória em estreia de Libertadores. Então, um grande momento da equipe do Léo Jardim. E quinta-feira tem mais um jogo de Libertadores, que é sempre um jogo complicado por ser Libertadores. João Guilherme gosta de falar que a Libertadores é traiçoeira. Mas vai ter a nação, vai ter a casa cheia, o Maracanã lotado, em busca da segunda vitória na competição, Laje. E sabe o que eu acho legal? Você falou bem agora, né? O Leonardo Jardim já estreia com um título. E ele comenta após essa última vitória contra o Fluminense, na entrevista coletiva, que para ele esse jogo foi muito melhor do Flamengo, né? Foi menos equilibrado, digamos assim. Isso por mérito do Flamengo em relação àquela decisão do Campeonato Carioca, né? O Flamengo, de fato, com ele, em menos de 10 jogos, já evoluiu bastante, isso é nítido. Teve o tropeço, é fato, contra o Red Bull Bragantino. O time realmente não conseguiu ir bem, não conseguiu seguir as ideias dele. Mas tudo voltou ao trilho já no jogo seguinte, né? O time se recuperou e reagiu muito bem àquele contratempo em Bragança Paulista e é nítida a evolução. A gente viu o primeiro tempo contra o Fluminense, cara, um time muito imponente, objetivo, chegando rapidamente ao ataque, ligado, o Samuel Lino no golaço do Pedro, né, consegue rapidamente fazer o desarme armando e já prevendo um erro do Fábio. O Flamengo, inclusive, de acordo com as próprias palavras do Leonardo Jardim, trabalha muito em cima do erro do goleiro e da saída em si, do adversário, consegue fazer gol assim de uma forma rápida e depois ainda assim não tira o pé, segue em cima, criando boas oportunidades, forçando um erro do Fluminense, consegue fazer o segundo gol após o intervalo, merecia ter feito mais oportunidades, mais gols, criou oportunidades para isso, né? Mas o fato é que a gente consegue uma vitória que dá um ânimo ainda maior para ir para a Libertadores. Eu acho que o que você falou, Elijah, faz muito sentido na questão de que o resultado de 2-1 não mostrou o que foi o jogo. Não o jogo merecia, o Flamengo merecia ter goleado a partida, a verdade é essa, o Flamengo jogou muito bem, e eu acho que isso dá um ânimo ainda maior, né? Porque você vencer o Clássico, você já dá um ânimo muito grande. Qualquer vitória em Clássico já é sempre bom. Mas você vencer o Clássico jogando da forma que o Flamengo jogou, sabendo que foi muito superior ao adversário, tendo talvez a melhor atuação com o Leonardo Jardim, ou uma das melhores atuações do ano. Eu considero. Eu considero. Ninguém perguntou nada não, mas... Não, eu tô perguntando, tô falando aqui. Eu considero, irmão. Foi a melhor atuação, e se não foi a melhor, foi uma das melhores atuações no ano dessa equipe do Flamengo. Isso dá muita moral, porque se fosse aquele 2-1 que o Fluminense pressionou, deu bola na trave, o Flamengo achou 2 gols, a gente iria com moral por ter ganho o Clássico, mas seria diferente o sentimento. Mas é aquele sentimento de que o trabalho está sendo feito e está dando resultado. O que vem sendo treinado vem dando resultado. Já tinha jogado muita bola contra o Cusco, repito, para mim, a melhor atuação que eu me lembro de ter visto do Flamengo na altitude, na minha vida, eu não me lembro do Flamengo jogar tão bem. A gente ganhou em 2019 de São José, mas esse jogo... É um jogo de contra-ataque, é um jogo diferente que sabe o que desculpa, Bruno, sabe o que me impressionou mais? Foi que a gente não mudou a forma de jogar e a preparação foi em cima disso. Sim. Não foi condicionado à altitude. Você vê o time muito tranquilo, cadenciou de forma que tinha que cadenciar, mas não a todo instante, desde o primeiro minuto, tentando cozinhar a partida ou deixar os jogadores esperarem por mais tempo. Continuou com a posse de bola naturalmente, quando tinha que acelerar, ser mais vertical foi, e chutou de fora da área, o que é fundamental. Exatamente. Foi realmente uma partida exemplar para ter como referência em outras situações dessas. Exato, e contra o Fluminense, realmente, o Flamengo fez 2-0, teve bola na trave do Pedro, teve defesas do Fábio, teve chances criadas, teve chances desperdiçadas, que faz parte do jogo, e o gol do Fluminense foi uma infelicidade nossa. Então, era um jogo que poderia muito bem ter sido goleada, e o próprio Léo Jardim falou na entrevista, né? A coletiva dele foi muito boa, gente. Quem quiser ver, repito, tem aqui na Flamengo TV, depois aqui da live, dá uma clicada para escutar, e ele fala, né, que se o Flamengo não tivesse ganho esse jogo, seria muita injustiça, mas ele acredita que
no futebol é recompensado o time que vai superior mesmo no jogo, porque o Flamengo realmente jogou muito naquele jogo. Seria um grande pecado, Seria né? um grande Se não pecado consegue sair com os se três não pontos. consegue os 3 pontos ali. A gente está vendo ele, inclusive, com a pranchetinha já na tela ali, preparando o treino tático. Daqui a pouquinho a gente vai ser convidado a se retirar gentilmente, porque a gente não quer entregar nada para o adversário. Como eu falei, daqui a 2 dias tem um jogo essencial contra o Independiente Medellín. A gente já está podendo ver ele conversando com o Márcio Torres, auxiliar por ali, enquanto os jogadores fazem um trabalho final de aquecimento antes dessa atividade principal do dia. O Flamengo sempre comentando aqui, está jogando muito, é Lucas Paquetá. Já vi também um amigo elogiando a gente aqui, que a gente é... Cadê? Deixa eu ver. Ó, vocês são 2 grandes jornalistas. Muito John obrigado. Peter, valeu. Obrigado pela moral, irmão, tá vendo? Tem antes também, tem palmeirense chegando aqui na live. Sejam bem-vindos Sempre também. tem, né? Sempre tem. Sejam bem-vindos, Não tira o Flamengo da pela cabeça, audiência. né? Como o Emanuel está comentando por aqui, tá valendo também, só tratar com respeito, obviamente, a resenha faz parte, cheguem juntos. E não, claro, mais perguntas sobre o Saúl, isso é legal, né? Porque o Saúl, cara, jogou muita bola em um momento importante na temporada passada. Quem não lembra os jogos que ele fez contra o Internacional, por exemplo, um jogador importantíssimo, termina um ano lesionado e vai para o sacrifício até o fim da temporada. E daqui a pouquinho, pessoal, obviamente a gente tendo notícias mais concretas em relação ao retorno dele, obviamente você acompanhando na Flamengo TV vai saber. Isso é sempre importante destacar, né? A gente brinca aqui, mas claro, todo mundo é bem-vindo na live, contanto que seja com respeito, né? Aí o futebol faz parte, a resenha faz parte do futebol. E ajuda no engajamento também, né? É claro, e ajuda no engajamento, claro. Se quiser dar o like também, se inscreva aqui também, claro. E sobre o Saúl, né? Realmente, aquele jogo dele contra o Inter na Libertadores foi uma atuação de gala, desfilou em campo, jogou muito bem também no Mundial. O De La Cruz jogou muito naquele jogo contra o PSG. Sim, As entradas dele e do De La Cruz naquele jogo mudaram a partida. Exatamente, cara. E é um jogador que faz falta, claro, mas em breve estará de volta, né, Laje? E vai ser muito importante para esse time do Léo Jardim. Vai ser muito importante. Daqui a pouco o Jorginho também já está voltando. Como eu falei, fez atividades aqui ontem no Ninho do Urubu, enquanto o grupo estava de folga, que é algo comum para um jogador que está nesse momento no DM, para voltar o quanto antes, né? A gente segue vendo o Leonardo Jardim preparando ali a atividade principal. Agora os jogadores estão por ali ainda naquela roda de bobo. Aquele famoso rondo, né? Aqui a gente chama de bobinho. Na Europa eles chamam de rondo. De rondo. E muita gente acha que isso é só para deixar o cara ativado ali, ter o primeiro contato com bola no campo. Isso é muito importante, né? Toque curto ali para você ter uma noção de espaço maior. Claro que tem a resenha, né? Quem principalmente fica mais tempo no bobo, tem a questão também de tomar a caneta, vai ter que pagar uma prenda. Mas é algo importante também para você, além de entrar ligado, já ter o máximo possível de uma noção de espaço ali. Antigamente pensava-se muito que era só um exercício de brincadeira, né? Uma brincadeira, Exato, só que hoje em dia o mundo inteiro utiliza o bobinho, o rondo, como pode chamar como quiser, mas porque é uma forma muito boa de treinar. Cognitivo, porque você tem que ter um pensamento muito rápido, porque só pode, não é aquele bobinho que você pode dominar a bola, tá? Você tem que passar sempre de primeira. Então o cognitivo é a parte técnica do passe de primeira, com pouco espaço, porque você ali não tem muito espaço para pensar. E também, para quem está no meio do bobo, né, no meio do rondo, é a marcação-pressão. Você tem que estar o tempo inteiro ali correndo de um lado para o outro, pressionando, tentando tirar o espaço e cortar a linha de passe. Você tem que pensar qual vai ser o passe que o cara vai dar. Então você tem que tentar cortar a linha de passe do seu adversário naquele momento, que é algo que dentro de campo você faz muito também. Exatamente, cara. E, pô, eu tô lembrando agora daquele lance em que o Luiz Araújo, mais um jogador, você vai me lembrar quem é, talvez, na linha lateral, já no segundo tempo, dá um carrinho ali no jogador do Fluminense para evitar que a equipe adversária saia em velocidade. Não lembro quem foi, a galera do chat vai lembrar. Foi o Luiz Araújo e mais um jogador, deram um carrinho duplo, se não me engano, um Carrascal, talvez, enfim. Cara, foi realmente um ilustre do que foi o empenho do Flamengo também, né? Na raça, além de muita qualidade e ter vencido de forma imponente o adversário, muita raça, muita entrega, não à toa a gente conseguiu sair ovacionado do Maracanã, foi uma festa espetacular, aliás, a raça rubro-negra, não é querendo fazer média não, mas deu uma... Foi um show, né? Deu um show à parte, né, cara? Ó, o pessoal tá lembrando aqui, ó, Varela, tava dando no chat, Varela e o Luiz Araújo. Valeu, pessoal, obrigado, tamo junto. Vitória comentou, o Jota. Você falou desse lance, mas não só isso, né? O Pedro, a gente sempre destaca, né, os gols, porque ele fez os 2 gols da vitória, mas o que ele correu na defesa, a gente estava conversando sobre isso no Maracanã, era impressionante. Ele toda hora voltando ali, às vezes na linha lateral, na direita, no campo defensivo, para ajudar na marcação. O gol do Pedro primeiro começa com a Arrascaeta indo pressionar o Fábio, num lance que o Fábio estava com espaço, teoricamente, ele teria tempo para pensar, mas o Arrasca vai pressionar ele. E aí, com isso, o Fábio dá aquele lançamento errado que o Samuel Lino recupera e o Pedro, aí todo o mérito do Pedro, claro,
na genialidade dele de fazer o gol, mas começa com essa pressão do Arrasca, então é uma questão de todos estarem se entregando muito, né? E não por acaso, foi uma atuação, a gente estava conversando antes, né, Lajo? Todo mundo jogou bem. Todo mundo jogou bem, cara. O Paquetá destacou isso também em entrevista a gente, o Arrascaeta, o Bruno Henrique também comentaram sobre isso logo após o jogo com a gente. E, como eu falei, isso é algo estratégico, né? E o Leonardo Jardim também destacou uma questão importante na coletiva. Ele estava falando que estava estudando os últimos jogos contra o Fluminense e o Flamengo não conseguia, além de ser uma pedra no sapato Fluminense, não conseguia fazer gol no primeiro tempo, não conseguia ser imponente logo de cara, ou quando criava oportunidade, não era efetivo. E dessa vez a gente conseguiu, e ele destacou, falou, né, para o grupo internamente, passou isso para eles, que era essencial conseguir isso nesse clássico, até para trazer a torcida para a gente o quanto antes e criar uma atmosfera ainda mais favorável. Foi o que aconteceu, cara. Realmente o Flamengo cumpriu muito bem da forma que o Leonardo Jardim pediu. Tinha feito um gol assim, mas aí, né, com mais passes até chegar a... Não foi nem na área, um pouco fora da área ali, contra o Corinthians. A gente força o erro do Hugo Souza também na saída de bola, a bola chega no Jorginho, né? Rapidamente chega para o Pedro e já abre para o Paquetá fazer um gol logo de cara também. Ou seja, algo estratégico, o Flamengo vem trabalhando e que sabe jogar os diversos jogos que tem dentro de uma só partida, né? O Jardim é um cara especialista nisso, de não trabalhar só um modelo de jogo dentro do próprio jogo, do próprio duelo, ele consegue variar esquemas e trazer um Flamengo muito efetivo e imprevisível de certa forma. Exatamente, isso daí foi até uma resposta na pergunta do nosso falso 9, o nosso comentarista, o Vitor Nicolau, e ele destacou muito isso, né, sobre como ele insistiu para o time tentar de qualquer forma fazer gol no primeiro tempo e até para tirar o Fluminense da zona de conforto do Fluminense. Porque a gente sabe que o Fla-Flu normalmente é o Flamengo tendo mais a posse, o Fluminense se defendendo e buscando o contra-ataque. Muitas vezes, no geral, nos últimos anos, vem sendo dessa forma. Então, você fazer o gol de cara no primeiro tempo, você tira o Fluminense dessa zona de conforto do Fluminense, e foi algo que o Léo Jardim bateu muito na tecla nos treinamentos e que deu certo logo com 6 minutos de jogo, né? Então, rapidamente o Flamengo conseguiu tirar o Fluminense da zona de conforto e teve uma atuação realmente muito dominante. A gente já vendo aí na tela, né? Teve agora há pouco a conversa final do Léo Jardim com os jogadores e agora vai começar o treino mais tático. O treino técnico mais tático está até quase terminando aqui a live. A gente está de olho aqui, né, estamos de olho aqui. A gente não quer entregar nada, como a gente falou, a gente não quer entregar nada, uma semana importantíssima de Libertadores, mas no momento que a gente for convidado, como eu falei, gentilmente a se retirar, a gente já está de prontidão por aqui. Deixa eu ver quantas pessoas tem nesse momento, quase 3 mil aparelhos conectados simultaneamente e o número de like tá bom, cara, tá legal, tá na casa de 2.400 e pode melhorar, obviamente, a gente está vendo aí o Nico de la Cruz com a bola, pode melhorar, obviamente, eu sei que vocês vão fortalecer, o pessoal já está ajudando bastante, inclusive a compartilhar, ajudando a pedir inscrição. E eu estou aqui de olho, pessoal, podem continuar mandando a sua interação, a gente já está na reta final. Lembrando mais uma vez, Brunão, daqui a pouquinho vai ter homenagem ao Pedro após a atividade, né? A gente vai mostrar aqui na Flamengo TV. Então, mais do que nunca, ative esse sininho aí para não perder nada. Né? Exato. E é importante destacar que o jogo contra o Medellín é na quinta-feira. Então, além desse princípio de treino tático que a gente está vendo aqui, vai ter ainda mais treino depois que acabar a nossa live. E teremos todo o treinamento de amanhã, que aí sim é aquele último treinamento antes da partida, que é quando normalmente o treinador decide mais a escalação, né, Lázaro? E, claro, amanhã não teremos o treinamento ao vivo. E quem está ali no campo, treinando com os jogadores, que a gente está conseguindo até ver por aqui, é o Saul. Saul, né? O Saul, hoje já treinando com os jogadores nesse momento, uma grande notícia, né, Lázaro? Olha ele com a bola aqui, cara. Te vinha falando dele, Saudade de ver o Saul jogar. Eu tenho certeza que todo mundo está pensando a mesma coisa, né? O pessoal estava perguntando antes mesmo de saber se ele iria treinar com o grupo nessa atividade. E que bom, cara, que bom ver o Saul que operou o calcanhar no final do ano lá na Espanha, fez uma recuperação espetacular, né? É um cara que é muito carismático, é de grupo, é um bom vivan também, você viu? Exato. Ele na trilha, fazendo trilha aqui no Rio de Janeiro, indo ao Corcovado, é um cara que sabe viver a vida, é um cara muito especial dentro desse grupo, importantíssimo, já campeão, e eu tenho certeza que vai ser fundamental nesses jogos que o Flamengo tem a realizar antes ainda da Copa do Mundo. E aí ele com a bola, Saul, ó, dando aquele passe para frente, o Flamengo ensaiando essas jogadas, tendo o Saul em campo, é sempre uma beleza, né? E aqui já vamos encerrar a live, né, Lázaro? Daqui a pouquinho, porque vocês já viram um pouquinho, já demos até um spoiler tático. Vou chegar junto aqui para a gente se despedir. E é importante a gente destacar também, né, Lázaro? O fato do Saul estar aqui não quer dizer que ele estará à disposição ainda na quinta-feira. Perfeitamente. Ele segue, é um processo de recuperação dele, mas não necessariamente significa que ele estará à disposição na quinta, apenas que
Apenas que ele está treinando hoje, o que já é uma grande notícia que a nação pôde ver aqui ao vivo com imagens exclusivamente na Flamengo TV. Até por isso fiquem ligados na Flamengo TV, que tendo novidades, boletim médico, a gente atualiza vocês, redes sociais do clube também, fiquem atentos. Lembrando mais uma vez, daqui a pouquinho tem uma homenagem ao Pedro, ele vai falar sobre essa marca histórica, o maior artilheiro do Flamengo no século, o sexto maior na história do clube, e vocês vão acompanhar aqui na Flamengo TV. Brunão, obrigado pela parceria, irmão. É sempre uma honra, tamo Até junto. daqui a pouco, né, Laje? Até daqui a pouco com essa estaremos juntos homenagem, aqui. estaremos juntos para essa homenagem do Pedro, que vocês vão acompanhar aqui no Ninho. E vocês puderam ver um pouquinho do que foi esse treinamento do Flamengo, do Léo Jardim, se preparando para quinta-feira, que tem Libertadores. Falta pouco, já, Laje. irmão. Valeu. Falta pouco. Tamo junto. Até daqui a pouquinho, pessoal. Continue aí.